Bem, queridos, mais uma vez boa noite a todos e a paz do Senhor. Que maravilha estarmos na casa do Pai, na presença de Deus. Deus está neste lugar, amém? E nesses últimos dias nós estamos com uma convicção muito grande do que é a vontade de Deus, é que você conheça verdadeiramente quem Ele é, que você conheça quais são os teus direitos que você tem em Cristo Jesus, que você conheça qual é o Deus que você serve, que você saiba usar as armas que Ele te dá, que você use a autoridade no nome dEle, porque com certeza, meus irmãos, Deus não nos chamou para sermos derrotados pelas circunstâncias dessa vida. O Senhor não nos chamou para a gente viver uma vida de abatimento, de angústia, de tristeza, de aflição. Sabemos que temos momentos que passamos, mas o nosso Deus, Ele tem para nós uma vida, e não uma qualquer vida não, é uma vida com abundância. Só que nós, como servos de Deus, temos que alcançar, compreender, entender a vontade de Deus e viver nessa realidade. Então, tem uma série de mensagens, que o Espírito Santo está colocando no nosso coração, e eu creio que isso tudo é para o teu crescimento. Se porventura, eu já escutei isso, não tem problema, a pregação é isso mesmo. É tanta, vai pregando até a hora que vai entrar, vai criar vida no teu coração. Aquilo ali o diabo não vai roubar, pode mudar situações, mas ninguém vai roubar dentro de você, porque vai ser alicerçado, vai ser uma raiz bem firmada, vai ser como uma palmeira, que a palmeira é o dobro da sua raiz, é o dobro do seu comprimento externo, meu querido, e nada vai arrancar dentro de você. É a tua convicção, quem você é em Cristo Jesus, o Deus que você serve. Então é isso que Deus quer para nós, amém? É isso que o Senhor deseja para cada um de nós. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em Romanos 14, versículo 17. Temos por tema nessa noite o poder do reino de Deus. E vamos ler Romanos 14, 17. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, amém? Esse versículo tem sido repetido bastante. E nós vamos esmiuçar um pouquinho o que quer dizer, cada detalhe dessa palavra. A palavra, ela tem que ser meditada. E a meditação é você falar baixinho, a meditação é você ficar refletindo sobre aquela palavra, é você pedir a revelação do Espírito Santo, para que você alcance aquilo que Deus tem para você. E o Senhor, Ele fala que o véu já foi rasgado, aleluia. E Ele fala, entra com ousadia no Santo dos Santos, desfrute da minha presença, não vai ter mais nada que vai impedir você alcançar a minha presença, alcançar a minha vontade, porque esse véu já foi rasgado, não há mais separação, amém? Então a Bíblia fala aqui, Romanos 14, versículo 17, vamos ler junto em nome de Jesus? Porque o reino de Deus, repita comigo, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus, pode sentar em nome de Jesus, aleluia. E nós vamos entender um pouquinho assim o que Paulo quer revelar para nós através da palavra de Deus. Ele fala o seguinte, nesse contexto, o reino de Deus não é comida nem bebida. No contexto aqui que está dizendo, querido, o reino de Deus, ele não pode ser comparado com coisas que são perecíveis, com necessidades que você vai ter hoje, amanhã você vai ter novamente. O reino de Deus, ele não pode ser comparado, ele não pode ser dimensionado com algo no teu natural, mas é algo espiritual. O reino de Deus é algo muito mais superior do que as coisas que nós precisamos para a nossa sobrevivência. E a nossa limitação e a nossa humanidade, a gente tende a olhar para as nossas necessidades e, como diz a palavra de Deus, buscando os nossos próprios interesses e às vezes deixando de lado o poder de Deus, deixando de lado a presença de Deus e não desfrutando de entrar nesse reino de Deus, que ele não é comida nem bebida, ele não é coisas perecíveis, mas ele é muito mais. Ele é muito maior.
A Bíblia nos fala lá em Mateus 6,33, abra sua Bíblia em nome de Jesus. Aleluia. Mateus 6,33 diz a palavra de Deus o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o que a gente vê no cotidiano, o que a gente vê no natural, vem uma necessidade, vem uma aflição, e as pessoas procuram o quê? Primeiro as demais coisas. Não, porque eu preciso, porque há uma necessidade. E muitas vezes começam a andar pelas suas próprias direções, não param para orar a Deus, para buscar a direção do Senhor, para pedir uma orientação ao Espírito Santo, porque a partir do momento que nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Jesus como nosso Salvador, hoje nós somos o quê? Templo do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia me fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E se eu, como filho de Deus, eu como servo de Deus, quando vem uma aflição, uma necessidade, eu procuro suprir primeiro essa necessidade, eu procuro usar a minha força humana, eu procuro usar a minha sabedoria, o meu intelecto natural para suprir uma necessidade, mas eu não busco em Deus, eu não busco a direção de Deus, eu estou invertendo os valores. O que acontece lá na frente que a gente percebe? Muitas vezes pessoas embaraçadas, enroladas, sem direção. Por quê? Deus é culpado? Não. Porque a nossa ansiedade e a nossa precipitação nos faz agir assim no impulso. Somos guiados muitas vezes pela emoção, e o diabo ele trabalha muito nessa área. Na emoção, o diabo trabalha nos nossos sentimentos, às vezes uma necessidade natural. Você tem uma aflição na tua alma, uma necessidade natural, às vezes é na área do sentimento. E não é nada de errado você pedir a Deus ali uma pessoa para ser seu companheiro, né? Para ser sua companhia. Mas se aparecer uma pessoa e você não orar e pedir a confirmação de Deus, e às vezes já se envolver num relacionamento onde você não teve a confirmação no teu espírito. E qual é essa confirmação? O Senhor nos dá um sinal. Qual é o sinal? É a paz. Os filhos de Deus, quando oram, Deus dá um sinal que é a paz. Você sente paz, pode ter tribulação, pode ter dificuldade, mas você está firme porque você tem a paz e você segue nessa direção porque você orou, você pediu confirmação. Mas às vezes na nossa necessidade a gente começa a buscar tantas coisas, e o diabo ele trabalha, ele sugestionou a Eva. Ele viu ali Eva e foi ali numa parte sensível e falou: olha, você pode ser igual a Deus, e começou a sugestionar. E se nós não ficarmos ligados, nós somos conduzidos por tantas outras coisas, mas menos pela vontade de Deus. E a Bíblia fala, nos relata para nós qual é ali a prioridade: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele continua falando: não vos inquieteis com coisa alguma. Aqui no versículo 34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Quantos são pegos pela inquietação, pela ansiedade? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Quantas pessoas atropelando a sua caminhada, porque vem a ansiedade, vem a inquietação, olham para o irmão e começam a julgar, porque na vida de fulano já aconteceu isso, e eu já estou com determinada idade, comigo não aconteceu nada disso, e você quer de repente nessa situação e dar um jeitinho para as coisas. Não, porque tem que acontecer, porque não aconteceu comigo ainda. Querido, Deus trabalha na vida de cada um de uma forma. Não fiqueis ansiosos, não vos inquieteis. Busca o reino de Deus, Ele tem para você, Ele tem o suprimento que você precisa, aleluia. Filipenses, já no capítulo 4, vamos abrir em nome de Jesus. Aleluia.
A Bíblia nos fala também que muito sobre a ansiedade, né? Filipenses capítulo 4, lá no versículo 6, fala o seguinte: não estejais o quê? Inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Você está entendendo que Deus relata isso mais uma vez para nós? Ele fala em Mateus, ele fala em Filipenses, ele vai falar em Pedro. Ele vai falar muito sobre isso, porque ele sabe a fraqueza, ele nos conhece, ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe muitas vezes o que vem nos bombardeando no dia a dia, o que rouba a nossa paz, o que nos faz agir com as nossas próprias forças. Mas antes de qualquer coisa, buscai primeiro o reino de Deus. Antes de qualquer coisa, buscai o Senhor, buscai a sua direção, apresente diante de Deus, com oração, com súplicas. Espera a resposta do Senhor. E quando eu começo a confiar em Deus, Ele traz para mim uma paz que excede todo entendimento. E Ele começa a revelar para nós, querido, a justiça dEle para nós. Quando você busca Deus em primeiro lugar, Ele revela para você qual é a justiça dEle para a sua vida. E essa justiça foi conquistada lá na cruz, amém? Não foi barato. Foi o sangue derramado de Jesus naquela cruz, pagando os teus pecados, aleluia, te dando algo, uma autoridade no nome dEle. Essa justiça que foi conquistada para você, Ele fala: o meu reino, o que eu tenho para você não é nada perecível. Então não fique preocupado com aquilo que você precisa, porque você vai precisar hoje, amanhã você vai precisar também. Mas busque a minha justiça, busque a minha palavra, busque aquilo que vai te sustentar, aquilo que vai te colocar de pé, aquilo que vai te erguer, porque você hoje é chamado justiça de Deus. Mateus 6,33, ele repetiu isso. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Você conhece quem você é em Cristo Jesus? Você conhece o que é ser justiça de Deus? Aqui tem alguns versículos muito interessantes. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos 1. Glórias a Deus. Romanos 1, versículo 16 e 17. Fala assim: eu sou hoje justiça de Deus. Amém? Romanos 1, 16 e 17 diz assim a palavra do Senhor: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o que? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Essa palavra, esse evangelho, ele vem declarar para mim e para você que hoje, aquele que crê, através dessa palavra, você é justiça de Deus. Você foi justificado pelo sangue de Jesus. E você vai viver agora, mediante esta palavra, aquilo que lhe é de direito, que é justiça de Deus para você. Mas será que eu posso viver assim de qualquer maneira? Tem um requisito aqui primordial nesse versículo. Ele fala o seguinte: de fé em fé. Porque a cada dia vai ser provado a nossa fé. Nós vamos ser provados dia a dia. E se você não entender que o justo vive da fé, se você não entender que o reino de Deus é justiça, e que você tem essa palavra sobre a tua vida, e que você pode utilizá-la no momento que você precisar, e você viver nessa dimensão, você vai ser derrotado. Você vai se deixar levar pelos problemas, você vai se deixar levar pelas aflições, e você não vai tomar posse daquilo que lhe é de direito. Mas o Senhor fala algo para nós, que nós só vamos conseguir viver o justo, aquele que é justificado por Jesus, de fé em fé, porque o justo viverá da fé. E eu tenho que crer que o que Jesus conquistou para mim naquele madeiro não foi coisa pouca, não foi coisa pequena,
mas foi um grande preço, valioso naquela cruz, para a remissão dos meus pecados. E hoje eu não preciso mais ser escravizado por Satanás. Hoje eu não preciso mais ser afligido na minha alma, porque eu tenho a justiça de Deus que prevalece sobre a minha vida, em nome de Jesus. O reino de Deus é poder de Deus, aleluia, é poder de Deus, e você tem que ter essa confiança dentro do teu coração. Eu sou filho de Deus. Olha o que declara aqui em Lucas 17, 21, vamos abrir lá, o que fala do reino, o que é o reino de Deus, aleluia. Lucas 17, 21, vai falar a palavra de Deus. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está em nós. E esse reino de Deus é poder de Deus. Aleluia! A Bíblia fala que todos nós pecamos. Lá em Romanos 3, 23, abra lá em nome de Jesus. Todos nós pecamos e fomos ali destituídos da glória de Deus, mas através dessa justiça, glórias a Deus. Romanos 3, 23, é palavra de Deus, querido, deixa entrar no teu coração, aleluia. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas olha só, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, para a remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Aleluia. Antes estávamos separados do amor de Deus, mas Jesus conquistou para nós essa aproximação para o Pai. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Hoje, querido, você tem direito de entrar, aleluia, na presença do Pai. E é tão tremendo quando a gente alcança isso, né? A abundância da graça de Deus que nos justifica, o favor imerecido. Nós não merecíamos, éramos pecadores. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, essa justiça de Deus tomou conta do meu coração. Hoje eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, porque eu reconheço naquela cruz o sacrifício de Cristo no Calvário. Quando o diabo vem me tentar, quando o diabo vem me sugestionar, eu tenho que tomar uma posição em fé, eu tenho que resistir na fé. Jesus declarou, quando ele foi tentado por Satanás, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pode vir a tentação, pode vir a aflição sobre você, mas com o teu posicionamento como um filho de Deus, o reino de Deus está em vós, o poder de Deus está em vós. Com o meu posicionamento hoje, eu tenho que me submeter à palavra. Hoje eu sou justiça de Deus. O maligno não tem poder sobre a minha vida. Antes eu era escravo de Satanás, antes ele me fazia como marionete, antes esse aqui era o meu ponto fraco, mas agora eu sou justiça de Deus. O sangue de Cristo me cobre, eu me escondo atrás da cruz do Senhor, eu resisto ao diabo, nas minhas palavras, eu resisto ao diabo, declarando quem eu sou em Cristo Jesus, e ele foge de nós, aleluia, porque a Bíblia me declara, o justo, ele viverá pela fé, e é de fé em fé, porque cada dia nós precisamos exercitar esta fé em Cristo Jesus. Cada dia acontecem situações que podem vir contra você, uma má notícia, uma situação familiar, um laudo médico, algo no trabalho, que pode ali tentar te colocar na lona, te colocar para baixo, mas você não precisa, meu querido, porque você não é destruído, você já venceu em Cristo Jesus, aleluia, você é justiça de Deus. E olha só, vamos voltar ao versículo 1 que nós abrimos, Romanos 14, 17, olha o que diz a palavra do Senhor. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Quando eu alcanço essa justiça, o que vem logo em seguinte? A
paz. E a consequência da paz, a alegria no Espírito Santo de Deus. Então, se a gente for voltar, por que muitos servos de Deus não estão alegres, não sentem alegria? E o pastor falou uma coisa muito interessante na quarta-feira. Alegria é diferente de felicidade. Felicidade está atrelada a algo que eu conquisto, a um bem, a alguma coisa muito boa, uma notícia muito boa. Eu estou feliz. Mas a alegria do Espírito é independente do que eu estou passando. Nós vamos ver isso. Por que muitos dentro da casa de Deus estão abatidos, estão deprimidos, estão angustiados? Porque muitos dentro da casa de Deus não experimentam a paz que excede todo entendimento? Porque muitos ainda não se reconhecem nessa justiça de Deus. Muitos ainda não se veem, aleluia, sendo justificado pelo Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus, 2 Coríntios 5, 21. Vamos abrir em nome de Jesus. Glórias a Deus. 2 Coríntios 5, 21. O Senhor fala para nós: aquele que não conheceu o pecado, quem foi? Jesus. O fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Aleluia. Justiça de Deus. Ele levou os seus pecados. E se nós estamos nele, se nós estamos em Cristo, Romanos 8:1 fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí é uma condição: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne? Eu começar a analisar tudo no meu natural, eu começar a analisar tudo com uma forma legalista, opressão sobre a minha vida. Mas eu ando segundo o Espírito. Eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu trago à minha memória a vida de Deus. Eu lembro daquilo que Cristo conquistou na cruz por mim, e eu vou viver esta realidade. Eu vou andar com os passos da fé. Eu vou confiar sobre a promessa, porque o Senhor me declara na palavra dele que hoje eu sou justiça de Deus. Aleluia. E sobre a minha vida não há condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. Aleluia. E quando eu tenho essa certeza no meu coração, querido, eu tenho a paz. Você pode viver em paz. E é uma coisa que o mundo está buscando tanto aí fora. As pessoas, às vezes, final de ano, fazem passeata, com vela, solta pomba e pano branco, pensando que a paz está ligada a isso. Mas a verdadeira paz só vem de Deus. A verdadeira paz, querida, é quando eu entendo aquilo que eu sou em Cristo Jesus. E pode o inferno se levantar ao meu redor, pode tudo dizer não ao meu redor, mas se eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu tenho paz no meu interior. Eu tenho a paz de Deus que excede todo o entendimento humano, porque eu estou vivendo no reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Nós não podemos ser cidadão do reino e vivendo longe desse reino. Nós temos que absorver aquilo que Deus tem para nós, e Ele libera essa paz, amém? Colossenses 1:20, vamos abrir lá em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Colossenses 1:20 fala assim: e que havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Ele trouxe essa paz para nós pelo sangue de Jesus. A paz de Deus, você tem que confiar, aleluia, a paz de Deus. Tem situações na sua vida que vai bater assim uma angústia, um desespero, e você tem que lembrar o que o Senhor conquistou naquela cruz para mim. Você tem que confiar: peraí, o Senhor declara para a minha vida: aquele que me chamou é poderoso para completar a boa obra. Aquele, aleluia, a minha família pertence ao Senhor. E você começa a trazer aquilo que te justifica. Você é justificado pela palavra do Senhor.
E o teu coração começa a se encher de paz. Aleluia. As pessoas vão olhar ao redor, não vão entender nada. Mas você sabe quem você é em Cristo Jesus. Você tem uma palavra que te coloca de pé. Você entende que Ele já conquistou para você. E você confia. Pode estar todo mundo atemorizado. Aí você lembra sobre a palavra de Deus. Que os anjos do Senhor campam ao redor daquele que o teme. Aleluia. Glória a Deus. Eu já contei uma história aqui. Certa vez eu vim do seminário, 11 horas da noite. E aquele buraco de olaria é uma bênção, né? Estava frio, estava um deserto. E eu falei, Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. A tua palavra fala que teus anjos acampam ao redor daquele que o teme. Quando eu soltei do 623, que eu atravesso assim, irmãos, eu vi, né? 2. Não foi você que eu vi. 2 rapazes bem altos, de cor, bem armário mesmo. E quando eu olhei aqueles 2 homens, eu pensei assim, graças a Deus, Senhor, são os anjos do Senhor que estão ao meu redor, aleluia. E eu me aproximei, fui passando, e eles passando aí, acho que eles não entenderam nada, que eles olharam para trás, e eu passando bem juntinho assim, né? Eu falei, são os anjos do Senhor, glorificado seja o nome de Jesus, aleluia. Porque você tem, irmãos, a palavra no teu coração, Deus te dá paz. Agora, se a gente não tem a palavra, a gente olha aquela cena, né? Porque há pouco tempo, né? Até a filha da Mariline, né? Infelizmente passou por uma situação muito complicada, né? Dentro daquele buraco e tantas histórias que a gente ouve. Mas você tem que ter no teu coração essa paz, aleluia. É uma paz que excede todo entendimento humano. É uma paz que você vai ter sabedoria para lidar um com os outros. E, irmãos, tem algo que é muito interessante. A arte de se relacionar. Porque somos pessoas diferentes. Somos pessoas, cada um com um temperamento. Mas quando você tem a paz de Deus dentro de você, pode, né, de repente, naquele momento ali, você ser ferido e tudo. Você pode até sentir que você é ser humano. Mas se você tem a paz de Deus dentro de você, você consegue lidar. Você consegue ter um bom relacionamento. As pessoas não vão entender. Mas falar, certa vez a gente escuta muito isso. Mas eu acho absurdo, porque falaram de você e agora está aí rindo para você. Eu falei, minha amada, não se preocupe, eu sei. Mas a gente ora, a gente pode até sentir na hora, mas a gente ora. Pessoas podem mudar. Pedro não mudou? Pedro, em certo momento, negou Jesus. Depois estava ali pregando Jesus, ganhando, primeira pregação 3.000 almas, depois não mudou. Então quem somos nós para achar que aquelas pessoas nunca vão mudar? Quem sou eu para colocar, se eu sou falha? Mas se você tem a paz de Deus dentro do teu coração, Ele fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, olha o que Ele nos chama, de bem-aventurados, amém, queridos? Mateus 5, lá no versículo 9, glória a Deus, no Sermão do Monte, de bem-aventuranças, Ele fala o quê? Bem-aventurado. Sabe o que é bem-aventurado? Feliz, felicíssimo, aleluia. Fala assim, você não é um oprimido, você é um pacificador, porque você tem a paz de Cristo dentro de você, amém? Porque você é feliz com Jesus. Bem-aventurados os pacificadores. Sabe o que eles vão ser chamados? Vão ser chamados filhos de Deus. Olha que lindo. Eu sou filha de Deus. Você é filho de Deus. Você tem o reino de Deus. Você serve esse Deus. E Ele fala que tem a paz para você, que vai te capacitar a suportar situações difíceis na tua vida, que vai te capacitar a se relacionar. Abra aí em Efésios 4:3, em nome de Jesus. Efésios 4:3. Vamos ler o 2 também? O 2 é interessante. Efésios 4:2 e 3, que fala assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
E algo assim que nós temos que aprender: quem te justifica é o Senhor. Não deixe que nada venha roubar a tua paz, querido. Podem ter feito ali coisas dentro do teu trabalho, tentando ali te passar a perna, tentando ali te deixar de lado, mas você que vive no reino de Deus, você que é filho de Deus, você que entende que você é justiça de Deus, você não vai viver atribulado. Mas estou armando. Certa vez um testemunho de um irmão interessante, ele estava fazendo um seminário conosco, e ele começou a aprender algumas coisas, e no trabalho dele ele percebeu que estava uma pessoa se levantando e fazendo rodinha, falando mal dele e querendo botar só os piores serviços para ele, para deixar ele de lado. E ele falou que aquilo ali começou a dar uma ira, uma indignação, porque ele é correto, ele chega cedo, ele cumpre suas obrigações. Mas ele lembrou de uma pessoa que está sempre com ele. Ele falou: eu descobri que eu tenho um amigão, que é o Espírito Santo de Deus. E eu orei a Deus, eu falei: Senhor, Tu és a minha justiça, Espírito Santo, Tu intercede por mim. Toma essa causa nas Tuas mãos. E aquilo que ia acontecer com ele, do nada não, porque ele orou. Ele exerceu aquilo que lhe era de direito. Ele tomou posse daquilo que lhe pertencia. Ele não agiu com a sua força humana. Ele não agiu com as suas armas naturais. Ele não agiu com o seu intelecto ou com a sua razão. Antes de mais nada, o que ele fez? Buscou primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ele fez isso. Quando ele buscou a justiça de Deus, ele orou, parou uns minutinhos, estava todo um grupinho ali reunido e falando mal e aquela coisa toda. A vontade humana era de chegar e falar, por quê? Mas aí ele se retirou no seu cantinho e apresentou a sua causa diante de Deus. Ele falou: Senhor, Tu me justifica, porque Você é a justiça de Deus. O Senhor sabe, Senhor, a minha causa, o Senhor me conhece. E uma pessoa superior falou: olha, fulano, não vai acontecer mais nada disso, a gente ia fazer, mas desfez tudo, fica tranquilo, tu vai continuar no teu posto, você é um ótimo funcionário. E ali ele viu no mesmo dia Deus exaltando aquele homem para a glória de Deus, porque naquele momento de aflição ele buscou a justiça de Deus, e quando ele buscou a justiça de Deus, ele alcançou a paz. Você pode entender isso, que é uma sequência? E após alcançar a paz, ele teve alegria no Espírito. Aleluia. Ele viveu a palavra. O que está faltando para os servos de Deus hoje em dia? A gente esquece de viver a palavra. Vem a aflição, a gente quer bater boca, quer agir com a nossa força, e a gente esquece de viver a palavra. A gente deixa Jesus de lado, a gente esquece de buscar Ele em primeiro lugar. Aí você vê a história, só tribulação, só confusão, só confusão. E se tivesse naquele meio ali que para, antes de mais nada, vamos buscar a Deus, vamos refletir. Deus, Ele honra aqueles que o buscam, amém, queridos? Deus dá essa paz. Olha só que maravilha. Filipenses 4, que Filipenses é lindo. Filipenses é epístola da alegria, né? Tem muita palavra abençoadora aqui que nos coloca de pé. Filipenses 4, né? Nós já lemos lá no versículo 7. Nós lemos o versículo 6, né? Que fala assim: não vos inquieteis por coisa alguma. Vocês estão entendendo que a Bíblia toda ela vai confirmando ela mesma? Nós estamos lendo Romanos, lemos Mateus e estamos lendo Filipenses, e a Bíblia está confirmando a própria Bíblia. Estão entendendo? E olha o que fala aqui Filipenses, nós já lemos: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, é buscar Deus em primeiro lugar, e com oração e súplica, com ações de graça. E o que acontece quando você busca a justiça de Deus? Você busca Deus em primeiro lugar? A paz de Deus, amém? Que excede todo entendimento. O que ela faz? Ela guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, esse versículo é um versículo que cura. Se você puder anotar aí, marcar, remédio para você, cura para a tua alma, cura para o teu sentimento. Esse versículo é tremendo. Certa vez, pastor Manuel, nós estávamos num gabinete com ele, e ele contando um testemunho de um jovem, servo de Deus, até de boa aparência, né?
mas que ele estava apaixonado por uma mulher. E o pastor Manuel falou assim, não é fazendo discriminação, mas quando ele é bonito, um rapaz bonito, né? O pastor Manuel falando, um rapaz bonito, bom caráter, servo de Deus. Quando ele veio me apresentar a pessoa que eu estava fazendo sofrer, eu era uma pessoa assim, que não tinha aparência, e não tinha nada assim na sua conduta que levasse ele a essa paixão, esse sofrimento todo. Ele olhou e falou, tem alguma coisa errada aí. E ele percebeu que o sentimento dele estava preso naquela mulher, estava alguma coisa que estava presa. E ele fez a seguinte oração, que foi uma oração libertadora para aquele jovem: Senhor, guarda o coração e o sentimento dele e libera sobre a vida dele a tua paz que excede todo o entendimento. Parece que, não sei se era feitiço, o que era, irmãos, aquilo caiu por terra em nome de Jesus. Apaixonada, é isso mesmo, é a entidade que estava naquela mulher, que prendeu a pombagira, né? Que fez aquele laço, é servo de Deus, infelizmente. Mas através de uma oração, trazendo ali sobre a justiça do Senhor, Deus quebra toda a maldição. E aquele homem foi liberto. E hoje nós aprendemos isso. Quando é qualquer coisa que acontece na tua vida, ou alguém lançou uma palavra que te feriu, o teu coração, você só fica pensando naquilo, aquela frase fica remoendo a tua mente, você não consegue receber de Deus, o teu coração fica ferido. Você pode fazer essa oração: Senhor, guarda o meu coração e o meu sentimento, e receba a paz de Deus. Receba a paz que excede todo o entendimento humano. E essa paz vai te fazer uma pessoa tranquila, mesmo em meio à adversidade. O vento pode soprar, situações podem acontecer, mas você está em paz com Deus. Você sabe o Deus que você serve. Você conhece a promessa de Deus. Quantas vezes na nossa caminhada, em diversas situações tão difíceis, pessoas chegavam para nos acusar. Como é que você pode servir a Deus e vivendo isso? Como você pode servir a Deus e essa história não muda? Mas nós falávamos o seguinte: a gente sabe o Deus que a gente serve. No tempo de Deus, tudo vai mudar. Antes, se eu tivesse esse conhecimento antes, irmãos, eu acho que eu não ia sofrer tantos anos. Eu já ia tomar posse da palavra, né? Nós não tínhamos esse entendimento verdadeiramente qual era o nosso direito em Cristo Jesus, o que Deus falava para mim. A gente tinha uma mentalidade, às vezes, que o sofrimento faz parte. A gente fica naquele sofrimento, glorificando a Deus pelo sofrimento. Querido, olha só. Você glorifica a Deus por passar pelo sofrimento, não pelo sofrimento, que você não é masoquista. Ninguém que gosta de sofrer. Eu estou na moeda, eu estou na fornalha, eu estou na peneira, eu estou no caldo de cana, eu estou não sei mais aonde. Glória a Deus por isso. Não. Glória a Deus, Senhor, eu estou passando por isso com o Senhor, mas eu já vejo a minha vitória, porque um deserto tem um tempo determinado. O deserto não é para você ficar a vida inteira. Vai chegar a terra prometida, tem uma promessa para você. Então você tem que orar o seguinte: Senhor, eu estou passando nesse momento, eu te glorifico, o Senhor está me dando força, mas eu te agradeço já, porque eu só tenho uma promessa para mim, e eu já me vejo tomando posse dessa terra prometida, entrando nessa herança. Eu tomo por possessão, eu tomo posse daquilo que me é de direito. Aleluia! E a gente tem que viver essa realidade todo dia, as suas orações. Você não tem que ficar mais uma vez falando: Senhor, olha essa causa aí, Senhor, já te orei, estou 10 anos orando, esse esporão não sai do meu pé. Senhor, você ora uma vez só pedindo, orando, crendo que recebeis e tê-lo-eis. Senhor, primeira vez: Senhor, foi diagnosticado essa enfermidade, mas eu apresento diante do Senhor. O Senhor fala que já levaste sobre si todas as minhas enfermidades, e eu creio que eu já estou curada em nome de Jesus. Aí no dia seguinte, a situação ainda está. Aí você vai falar, vai pedir mais uma vez? Não. Senhor, eu já te apresentei, eu continuo te agradecendo, porque eu já me vejo recebendo, eu já me vejo curado, eu já me vejo sem isso. E é isso que você tem que firmar, você tem que resistir na fé. O que nós lemos aqui na palavra de Deus? Como é que nós conquistamos essa justiça? O justo viverá da fé. E é de fé em fé, eu decretando, eu falando, eu afirmando aquilo que o Senhor já conquistou para mim naquela cruz. Aleluia!
E isso que nós temos que ter essa consciência. Eu já falei isso semana passada, que esse tempo, né, virando toda hora, é vento, é chuva, é frio, aí tem dia que é calor, de manhã, aí de noite aquele vento, muda tudo, uma friagem. Aí semana passada estava lá o Raimundo trabalhando lá em casa, aí eu espirrei, ele espirrou. Aí ele, eu também estou resfriado. Eu falei, eu não estou não. Eu estou, porque se eu não falar que eu estou, vão me achar que eu sou soberba. Eu falei assim, podem me chamar de soberba, mas eu estou curada em nome de Jesus. Você pode sentir os sintomas, pode dar aquele corpo meio, né, espetinho, e aquela coisa. Estou curada, Senhor. Eu já repreendi essa enfermidade, eu estou curada, meu corpo é são, eu tenho saúde para a glória de Deus, em nome de Jesus. Né? Tem pessoa que está tomando conta, fica contando as enfermidades. Tu não sabe a minha diabetes, quanto foi? Não, mas a minha pressão alta, não, mas o meu, não sei o que lá, irmão, toma posse disso não, em nome de Jesus. Já foi jogado naquela cruz. Você entende que você é salvo? Quem entende que foi salvo? Que é salvo em Cristo Jesus? Quem recebeu Jesus entende que é salvo. Nós já falamos isso, eu vou repetir. No mesmo ato que Cristo naquela cruz, Ele te salvou, Ele te curou. Foi um ato só. Ele levou os nossos pecados e as nossas enfermidades. Então isso é justiça de Deus para mim. Eu tomo posse disso na minha vida em nome de Jesus. Eu resisto na fé. O justo viverá da fé. Aleluia! E quando eu resisto na fé, eu tenho paz. Eu não preciso viver atribulado. Eu entendo que eu faço parte do reino de Deus. Eu entendo que o reino de Deus é justiça. Aquilo que me é de direito, eu tomo posse. Quando eu começo a tomar posse disso, vem sobre a minha vida o que é a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu tenho essa paz, eu recebo a alegria no meu espírito. E há um livro do pastor reverendo Hernandes Dias, muito bom. Ladrões de Alegria. Interessantíssimo. Quantas coisas acontecem na nossa vida para roubar a nossa alegria. A alegria que você tem direito, a alegria conquistada naquela cruz, a alegria no Espírito Santo. Coisas acontecem na sua vida. Irmãos, às vezes a pessoa pensa assim, fulano não tem problema. É que você às vezes não convive. Você não sabe dia a dia. Você não sabe o que a pessoa passa. Você não sabe o que a pessoa ouve. Você não sabe as notícias que chegam. Você só está olhando o exterior. Às vezes não está aparentando para você. Mas o que acontece nessa situação toda aí? Podemos sentir? Podemos. Mas nós não somos oprimidos por Satanás. Aleluia. Nós entregamos na justiça de Deus. Nós temos a paz e desfrutamos da alegria que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento, a alegria que excede. Você tem essa alegria, sabe por quê? Neemias já falou, lá em Neemias 8:10, a alegria do Senhor, o que ela é, gente? É a nossa força. Aleluia. E uma pessoa abatida, uma pessoa que só vive triste, uma pessoa que só vive amargurada, ela não tem força para nada. Ela não tem ânimo para levantar da cama. Ela não tem ânimo para de repente estudar. Ela não tem ânimo para trabalhar. Ela não tem ânimo para cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos. Ela se deixa envolver com aquele manto de abatimento, aquele manto de tristeza, e não desfruta daquilo que Deus já falou que faz parte do reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, eu estive conversando com tem mais ou menos a minha idade, deve ter uns poucos anos mais velha do que eu, serva de Deus, e atuante, estava atuando na obra de Deus, e começou a se deixar levar por uma tristeza do diabo, uma tristeza do inferno. Essa pessoa hoje é nova, com boa aparência, com talento, porque os dons são irrevogáveis. Deus, quando dá, Ele não tira, não. Você vê que as pessoas, às vezes, quando dá nesse programa, quando tem oportunidade, você vê Deus usando, tem talento, Deus depositou talento, mas se deixando levar por uma tristeza, que só consegue, com 3 filhos, só consegue ficar em cima de uma cama. Há 1 ano e meio que não consegue fazer uma comida.
Não consegue fazer nada. O marido tem que se desdobrar para tudo. E qual é a visão dela? A visão dela é a seguinte: ele que é culpado, porque ele é muito mole para fazer comida. Ele que é culpado, porque ele não cuida da casa direito. Eu estou assim porque ele que é culpado. Ele não vê o meu ministério. Ele que é culpado. Eu falei, não. Você tem que crer, você entender que aquilo que você precisa, você não tem que botar responsabilidade em pessoas. Mas o que você precisa vem de Deus. Essa força que você precisa vem de Deus. Você tem que entender isso. O que Deus tem para você. Você não tem que ficar dependendo. Ah, porque a pessoa não fez desse jeito. Ah, então eu estou aborrecida. Ah, então... Não, meu irmão, a sua alegria não está vinculada ao que as pessoas fazem para você. Ou por você. Mas aquilo que Deus fala que Ele é para você. Aquilo que Deus fala que você é em Cristo Jesus. Aquilo que você tem direito sobre a palavra de Deus. E você exercer isso de fé em fé, de glória em glória, de força em força. É você voltar até o domínio das coisas. Nós falamos aqui na primeira aula da Escola Bíblica Dominical que o diabo tomou lá em Gênesis foi o domínio. Deus virou para Adão e falou: eu te dou domínio sobre todas as coisas. Você vai dominar, só não deu domínio para o homem. O homem não tem domínio sobre outro homem, porque ninguém é marionete na mão de ninguém. Espírito Santo que é o nosso guia, não é o homem. Mas o Senhor falou para o homem: eu te dou domínio, você vai controlar, você vai administrar tudo isso aí, ó, você vai administrar, você tem o domínio, você tem autoridade. E quando ali a serpente persuadiu a Eva que ela caiu, você vai ver lá em Mateus, de novo no capítulo 4, quando Satanás se apresenta para Jesus, uma das frases que ele fala para Jesus, fala assim: eu te dou o domínio. Porque quem é que está governando esse mundo, gente? É Satanás. O príncipe deste mundo é Satanás, mas Jesus é o príncipe da paz, amém? E Satanás, ele infelizmente, pela queda do homem, ele roubou esse domínio. E tem muitas pessoas hoje que não conseguem governar a sua própria vida, não conseguem ter força, não conseguem administrar a sua vida. Às vezes a casa está tudo fora do lugar, os filhos estão tudo rebelde, e as contas estão tudo estourando, e sabe, não consegue se libertar de uma série de coisas, é vício, é dependência de uma série de coisas. E o que é isso? Perdeu o domínio. Mas o Senhor fala que nele nós somos justiça de Deus, Ele nos devolve o domínio, aleluia. Quando você entende isso, você exerce essa autoridade, fala: em nome de Jesus, capeta, você não tem mais lugar na minha vida, eu vou tomar as rédeas da minha vida, esse vício não vai me dominar, essa situação na minha casa não vai prevalecer. Você se levanta com autoridade no nome de Jesus, que você entende que você é hoje justiça de Deus, aleluia, e você vai ter paz para resolver a tua vida, você vai botar a sua vida para andar, você vai botar a tua vida nos eixos em nome de Jesus. As coisas não vão mais te dominar, mas você vai ter força em Cristo Jesus. E quando acontece isso, você tem a alegria no Espírito Santo de Deus. A alegria, louvado seja o nome do Senhor. Ele é a fonte da tua alegria, amém? Abra lá Salmo 16 em nome de Jesus. Salmo 16, lá no versículo 11. Olha o que diz a palavra do Senhor: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença. O que acontece? A abundância de alegria, na presença do Senhor. Você vive o reino de Deus, você vive essa justiça de Deus. A justiça de Deus é a palavra de Deus prevalecendo sobre você. Na abundância, na presença do Senhor, há abundância de alegrias. Está no plural, alegrias, aleluia. Irmão, mas você não conhece que meu filho é tribulado. Mas eu conheço um Deus que transforma, aleluia. Eu conheço um Deus que nos declara: profetiza, filho do homem, e você vai ver vida sobre esse vale de ossos secos, onde está tudo morto, onde está tudo sem vida.
Profetiza a minha palavra, aleluia. Use essa autoridade que eu te dou, você é minha justiça na terra. Exerça aquilo que você tem direito, tome posse daquilo que você tem direito, em nome de Jesus. Você tem o domínio novamente sobre as coisas. Eu coloco na tua boca uma palavra de autoridade, e você vai ter essa unção e essa graça de Deus para repreender o mal. Você vai se submeter a Deus, se submeter à palavra de Deus, usando a palavra de Deus, exercendo aquilo que lhe é de direito. E aleluia, vai resistir ao mal e ele vai fugir de você. Em nome de Jesus. Na minha presença há abundância de alegrias, e a tua mão direita há delícias perpétuas. Sabe o que é triste, gente, que a gente vê? Servos de Deus vivendo uma vida miserável. Miserável não só em sentido financeiro, não. Porque a prosperidade não está só relacionada a dinheiro. A prosperidade é não ter falta de nada. É você entrar no teu lar, você conseguir ter paz, você ter um lar que é lareira, você se sentir aquecido, você se sentir, sabe, fluindo, você ter alegria em servir a Deus, você, mesmo no seu trabalho, seja mais humilde que for, você sentir satisfação nas coisas pequenas, você valorizar. Há um testemunho de uma missionária, nós encontramos pela até semana passada, a Lana, né? Ela tem um trabalho lindo, gente. Na Paquistão, Indonésia, esses lugares, né? Onde as crianças, é uma coisa absurda, as crianças são vendidas por $20. As crianças, elas são vendidas para quê? As meninas para prostituição, os meninos já são colocados para guerrilhas, ou então lá tem muito campo que tem minas escondidas, e eles não sabem o caminho para passar. O que eles fazem? Eles pegam essas crianças e falam, passa lá. E se a criança estourar, foi assim, foi como se tivesse comprado uma arma, um utensílio que eles pudessem descartar. As vidas são descartadas. E essa jovem, ela tem seus 30 e poucos anos, não sei se ainda está solteira. Ano passado, na palestra, ela estava solteira ainda, ela entregou a vida para Jesus. Mas ela contou o testemunho dela, que até os 19 anos dela, a vida dela era um inferno. Ela já havia se prostituído, ela vivia da prostituição. Através da prostituição, ela entrou para o mundo das drogas. E a vida dela era noturna, ela não conhecia a luz do dia, ela só saía quando já estava no